Broadcast television is the most competitive industry on earth. For a network to stay on 24 hours a day, you need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. There's a reason for clear desks. É um filmaço que mostra o poder dessas mulheres e um filme que tem que ser conferido, principalmente agora, quando esse assunto se torna tão real, tão atual e tão necessário. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Olá, boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no ar. Voz e violão. O cantor e compositor Lucas Santana escolheu essa formação minimalista e clássica no novo álbum. O Céu é Velho há muito tempo. A voz e o violão do Lucas dão espaço a canções de resistência e afeto. Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comia hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia Blur. Um belo dia já adolescente, num remeleixo conheci forró. E desde então é coração, saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Nasci menino longe da cidade, no semiárido lá do sertão. Não tinha água, tão pouco comida, até que Lula veio e deu a mão. Um belo dia já adolescente, num remeleixo fui fazer forró. E conheci uma galeguinha linda. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Será que pode um nordestino pobre e uma menina classe média assim juntar os trapos, romper as barreiras de um país que ainda pensa assim? Hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior e os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Lucas Santana no Metrópolis. Didi. Que beleza, que alegria estar com você. Alegria minha.
Sempre que eu venho ao Metrópolis, eu falo a mesma coisa, vou repetir sempre. Quando eu era adolescente em Salvador, o Metrópolis era uma grande fonte de cultura para mim, de conhecimento, de acessar informação. E eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo também. Quando eu era adolescente, em Itaquera, no interior, fala no interior de São Paulo, não, na periferia de São Paulo, apesar da gente chamar o centro de cidade, o Metrópolis também me apresentou muita coisa. É muito importante esse programa, que ele siga aí sempre, porque é bom, né? A gente está precisando. Que bom que a gente está aqui cercado de afeto. A gente está precisando, né? Nossa. Né? No mundo. E que música linda, voz e violão. Por que é que você, depois de um álbum que era assim uma experiência sonora pra gente, binaural, que você proporcionou experiências inclusive físicas lá, a gente ia a audições do seu álbum em locais específicos. Sim. Aí você vai e volta para voz e violão. Por dois motivos. Um, exatamente por esse, assim, minha trajetória toda é muito com essa, com o que eu chamo de arquiteturas sonoras, né? Tem muita informação sonora no disco. E no modo avião eu senti que eu bati no teto, porque tinha ator, tinha cena, quase não era mais um disco, né? Era por isso que a experiência tinha que ser em um lugar. E aí me deu uma sensação, assim, sabe quando você... Espero que você nunca tenha passado por isso e não passe, mas depois que você está casado muito tempo, que você se separe e que você quer que sua vida caiba numa mala, seja tudo muito pouco, minimalista, assim, foi um pouco essa sensação que eu tive. Falei, eu preciso fazer um disco para voltar para o zero, sabe? Para secar tudo. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma sociedade onde há uma crise de escuta, tanto do lado da direita quanto da esquerda, de todo mundo. Todo mundo só quer falar, ou melhor, todo mundo só quer gritar. Então, eu achei que esse disco, cujas letras é uma parte muito essencial do disco, o que ele quer dizer, eu achei que nesse momento de gritaria era melhor eu dizer baixinho, sabe? Porque quando você grita, a pessoa já se afasta. Se você fala baixo, a conversa já se dá melhor. Essa música que você apresentou pra gente, que é uma história de amor linda, mas que a gente também vê um pouco da história do Brasil junto, um pouco dos nossos dilemas. A sua poesia tá por aí, né? Sim, porque eu não queria... É um disco muito político, mas também não queria que fosse um disco muito panfletário, com muitas bandeiras, assim. Então, tentei fazer como essa música, assim. Ela fala de uma questão de problema de classe social que o Brasil tem até hoje, mas, ao mesmo tempo, é uma música de amor, como Romeu e Julieta, né? Só que ali eram famílias que se odiavam, mas essa música é como se o Romeu fosse do semiárido e a Julieta fosse de Higienópolis e o país inteiro faz com que essas pessoas não possam se encontrar, mas elas se encontram, porque existe o afeto, então é mais nesse caminho, assim. E esse encontro da voz e o violão? É um clássico, né? No mundo inteiro, mas se a gente pensar na música brasileira, a gente tem muitos exemplos de artistas que consolidam esse formato. Sim. A música brasileira no violão, sincopado, nosso violão. Nosso violão tem uma cara, né? Tem. Quando eu faço... eu fiz em outubro, eu lancei o disco lá na França, que é minha gravadora de lá, e a gente fez 9 cidades na França. E eu fiz só de violão em lugares grandes, assim, foi muito interessante essa experiência. E eu sinto, depois conversando com eles depois do show, é que para eles é como se a gente fosse ver um show de uma orquestra tradicional japonesa, com aqueles tambores. E a gente olha aquilo e a gente fala, nossa, como isso é lindo, e como é deles isso, né? Eu acho que o voz e violão para o mundo tem isso, assim, esse violão de nylon, assim, tem uma coisa brasileira que eles reconhecem como sendo nossa e que eles não conseguem acessar isso e eles só podem, tipo, reverenciar e... A bossa nova ajuda o mundo a ver o Brasil muito. E o violão e esse formato também, né? Ajudou muito. Agora, no seu show, voz e violão, aliás, antes do show, e esse violão? Todo violão tem uma história, e se ele tá tão pertinho de você, ele também deve ter. Esse violão é um violão Delvecco dos anos 70. É um violão maravilhoso que eu achei no Mercado Livre por R$300, porque o cara tinha um violão... Porque esses violões brasileiros dos anos 70, eles têm essa doçura do médio grave, ele tipo é uma mãe que acolhe, ele tem esse som. E os violões mais modernos, eles têm muito agudo, porque é muito de solar. E esse cara que me vendeu tinha um violão espanhol incrível e esse estava guardado, então ele achava que esse era menor. E aí R$300 eu vi, nossa, Delvecco nos 70, R$300, não, isso é uma pegadinha.
E aí eu fui na casa do cara, e quando eu toquei, eu falei, nossa, quase que eu ofereci mais pra ele. Eu falei, não, eu tô sendo... Ele deve estar vendo as suas entrevistas pensando, caraca, não acredito. E aí foi engraçado, porque eu também não dei tanto valor na hora da gravação. Eu falei, não, eu vou pegar uns violões mais caros, de amigos, assim, porque aí eu posso fazer uma música com um violão, uma outra música com outro. E cheguei a gravar metade do disco com vários violões, até que uma hora eu gravei a primeira com ele. E aí eu e Gilberto Monte, que produziu o disco, a gente falou, mano, vamos regravar tudo, vai ser todo o disco com esse violão mesmo. É com ele. Um violão contra o fascismo, gosto disso. É isso aí, pra curar aí as mentes. E aí, no seu show, voz e violão, você não quer ficar no banquinho, não, né? Não, é. Esse show, tem que falar pra vocês que tem show do Lucas Santana amanhã, sexta-feira, no Sesc Vila Mariana. Às 9 da noite. Às 9 da noite. Sim. E aí a gente chega no Sesc Vila Mariana e vai ver você andando com esse violão pelo palco, é isso? Então, eu quis fazer esse show, assim, eu tô totalmente sem fio, tô com o microfone de headset, o violão sem fio, uso a guitarra também em alguns momentos sem fio. Então, o show que eu ando pelo palco, vou no público, volto, assim, justamente pra... sei lá, uma tentativa de tirar o show de voz e violão desse lugar do banquinho e propor outros caminhos para ele, assim. Então, quem for lá vai se surpreender, assim. Até em relação aos shows, né? Porque os shows são todos plugados, todo mundo tem um cabo. Você preso. tá livre Eu ali. tô totalmente livre, o palco tem uma luz incrível da Lê Domingues, assim, uma luz teatral, tá bem bonito. Eu acho que vale a pena. Também. Olha só, o Lucas Santana volta daqui a pouco, vai cantar mais uma música no estúdio do Metrópolis. A gente vai pro intervalo, mas antes tem a nossa dica de quadrinhos da semana. Um neurocirurgião jovem troca o Japão pela Alemanha. Ele é brilhante e tem um futuro promissor, mas precisa tomar uma decisão. Buscar o sucesso na carreira ou simplesmente a chance de salvar vidas, independentemente da importância ou do dinheiro do paciente. E ao fazer a escolha aparentemente certa, ele pode ter salvado um verdadeiro monstro. Publicado há quase 20 anos, o aclamado mangá Monster, de Naoki Urasawa, foi um sucesso imediato e deu origem a uma série de animação. 全部話すんだ。警察に全部話して、一からやり直すんだ。 Já tinha passado pelas bancas brasileiras, mas agora chega em edição de luxo, reunindo a série completa em 9 volumes. O primeiro já está nas livrarias. O lançamento é da editora Panini. Quinta-férias, isso mesmo, dia de estreias no cinema aqui no Metrópolis. E como o nosso cinéfilo e crítico predileto da vida, Cunha Júnior, está desfrutando de um merecido descanso, o Metrópolis convidou o jornalista Roberto Sadovski para dar os destaques da semana. E o Sadovski tem opções para todos os públicos. Tem indicado a filme estrangeiro no Oscar, tem uma comédia para ir com toda a família ao cinema e ainda uma história de assédio que foi denunciada ao mundo em 2016 e agora ganha as telas. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Os Miseráveis é a indicação francesa para concorrer ao Oscar e está entre os 5 indicados a melhor filme estrangeiro. É um filme que merece a indicação porque ele está muito alinhado com os tempos atuais e com todas as crises políticas e sociais que a gente tem visto pelo mundo. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? O filme mostra 3 policiais que trabalham em uma das áreas mais tensas de Paris e, ao tentar efetuar uma prisão, essa tensão toda ela entra em ebulição, o que é potencializado, claro, pelo embate de grupos diferentes que vivem nesse bairro e também pelas novas tecnologias, né? Porque os policiais, embora seja um grupo que tenha ou um pouco de empatia com os moradores do lugar ou outros que acham que violência é o método para lidar com imigrantes, com pessoas que não se encaixam no seu padrão de pessoas, a ação desses policiais é captada por um drone, né, pilotado por um garoto que mora lá. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. La
galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. Ele é um pouco irregular no começo, ele ganha muito fôlego no terço final. Qualquer falta de profundidade sobre o tema é compensada com a energia e com a crueza que as imagens são captadas. Então é um filme que vale indicação e vale conferir no cinema. Jumanji, a próxima fase, continua lá o reboot de Jumanji, né, que é um filme lançado em 96 com Robin Williams. A nova versão traz o Dwayne Johnson, o Kevin Hart, o Jack Black e a Karen Gillan. Dessa vez, os 4 personagens que são avatares de personagens de um videogame, eles são assumidos por algumas pessoas diferentes do primeiro filme, né? Então, em vez de só os adolescentes que a gente viu na primeira aventura, agora a gente tem a adição de Danny DeVito e de Danny Glover também. O que talvez some um pouquinho mais com o clima familiar na história, né? Porque dá uma visão um pouco diferente do que a gente está assistindo. Huh? What? Who are you? Oh my God. You're Spencer's grandfather. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yeah, Yeah. I gotta read that manual again. The attitude off camera was even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. Eu sempre falo de filmes que são alinhados com o nosso tempo e talvez o Escândalo seja um dos que mais fale com algumas coisas que a gente testemunha no mundo real e que refletem muito no modo como a sociedade encara relações de trabalho, relações de amizade, relações de poder. For a network to stay on 24 hours a day, you need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. O Escândalo, ele trata do escândalo quando o chefão da Fox News, né, o canal de televisão, de notícias, muito mais alinhado à direita norte-americana, quando o chefão da Fox News foi acusado de assédio sexual por uma de suas principais jornalistas e apresentadoras, a Megyn Kelly, há alguns anos atrás isso. E isso causou um abalo nas estruturas de poder da própria mídia americana, porque até então a relação entre as jornalistas e os seus chefes era uma relação de assédio um pouco velada. Existia um assédio disfarçado de elogio e que, no caso dessa figura, era traduzido de fato em assédio pesado. E como ele era uma das figuras de poder mais importantes dentro da Fox News, isso passava reto. I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the bad guy. O filme, além de ter um tema que é muito urgente e muito atual, ele traz um trio de atrizes que nunca esteve melhor em seus papéis. Principalmente a Charlize Theron no papel da Megyn Kelly, porque, primeiro, você não enxerga a Charlize Theron, do tanto que ela está imersa no personagem e com alguns toques de maquiagem, você nem consegue enxergar fisicamente a Charlize Theron ali. E também pelo papel de apoio da Nicole Kidman como Gretchen também. Nesse jogo de poder todo, a Margot Robbie surge como uma personagem fictícia, né? Uma repórter que ela trabalha na Fox News e que ela está tentando galgar os passos do poder. Ela fica amiga do Roger e a gente sabe o que vai acontecer. O Escândalo é um filme envolvente pra caramba e mostra como o Jay Roach, como diretor, evoluiu desde os tempos de Austin Powers e entrando numa fria. Ready to go to war? Oh, yeah. Vamos de curta-metragem? Na esteira do Oscar 2020, a gente viu que mais da metade dos 15 finalistas das categorias de curta já estão na rede, mas alguns sem legenda. Ainda assim, dá para ver muita coisa boa. Na categoria ficção, Nefta Futebol Clube está no Vimeo e tem opção de legendas em espanhol. O curta conta uma história que se passa na fronteira entre a Argélia e a Tunísia. Ao voltarem para casa, 2 garotos encontram, por acaso, pacotes com drogas numa mula. O que eles farão? Na categoria Melhor Documentário em Curta-Metragem, o finalista A Vida em Mim pode ser visto na Netflix. O filme mostra o drama de milhares de crianças refugiadas que, por causa dos traumas, desenvolvem uma síndrome que as leva ao coma.
this is a way of protection. Entre os concorrentes de animação, Kit Bull não precisa de legendas. O filme foi produzido pela divisão online da Pixar e está no YouTube. A construção da amizade entre um gato e um cachorro faz rir e emociona também. Nem tanto quanto Hair Love, mas aí eu sou suspeita. Uma garotinha busca a ajuda do pai para pentear o cabelo, pois a mãe tá fora. Criado inicialmente para ser uma peça publicitária, o filme também está no YouTube. Ah, eu dei uma choradinha. Dei. Mas tudo bem, né? A cantora Daniela Mercury acaba de lançar o 20º disco da carreira, Perfume. E o novo trabalho está disponível apenas nas plataformas digitais, que, segundo a Daniela, é para chegar de pronto para o público, mais rápido. São 15 músicas, 5 delas inéditas. E a Daniela solta a voz contra a censura, contra os ataques sofridos pela cultura brasileira. Um disco que também comemora 35 anos da Axé Music. Bom, e Daniela Mercury está no nosso Momento TBT. Toda quinta-feira a gente faz esse momento para relembrar pérolas do nosso arquivo. E nós encontramos um ensaio da Daniela com a irmã dela, a Vânia Abreu. Foi em janeiro de 1998. E as duas se apresentaram juntas pela primeira vez. Vamos relembrar? Vamos lá? Pode ser? Pode. Pode ser todo mundo? De novo. Tudo de novo. É bom que a gente vai ensaiando. São 10.000 as minhas meninas. São 10.000. Estou extremamente feliz em estar dividindo e estar aqui tomando, né, essa nossa memória musical e até afetiva junto com tudo isso. Concorda, Vânia? Eu assino embaixo. Porque normalmente existe sempre uma diferencinha entre irmãs, né? Como é no caso de vocês? Não, acho que existe diferença porque somos pessoas diferentes, mas as diferenças são complementares. Inclusive, você desenvolve essa linguagem de estar junto no palco e não precisa falar, né? Quer dizer, olha, já sabe o que tem que fazer e tal. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Metrópolis de volta com uma boa notícia para o cinema brasileiro. Marighella ganhou nova data de estreia. O filme, dirigido por Wagner Moura, deve chegar aos cinemas no dia 14 de maio. A produção tinha a estreia prevista para novembro de 2018, mas não tinha conseguido cumprir trâmites burocráticos com a Agência Nacional de Cinema. Wagner Moura disse que o filme não foi lançado no ano passado por questões políticas. O longa narra a vida do deputado e diretor do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Marighella, que entrou na luta armada contra a ditadura militar. A história está centrada entre os anos de 1964 e 69, quando Marighella foi morto em uma emboscada policial. Seu Jorge é o protagonista. E como prometido, para encerrar o Metrópolis, tem mais Lucas Santana. Lembrando que amanhã tem show dele no Sesc Vila Mariana para mostrar o álbum novo, é só voz e violão. E a gente dá tchau com o Lucas. Um beijo. Brasil, patriota, só na hora do gol. Brasil, patriota, só na hora do show. Mas quando a lama avança, a pátria não é tão gentil. O Supremo rasga a carta, clava a mata no covil. Que a natureza se rebele, selvagem cubra a terra, tome tudo de volta e sobre só as plantas, e o canto dos pássaros e sobre só a seiva, e o canto dos pássaros e sobre só o orvalho, e o canto dos pássaros e sobre só o pólen, e o leito dos rios. Brasil, patriota, só na hora do gol. Brasil, patriota, só na hora do show.
Mas quando a fome no mapa é longe de onde se come aqui, o herói